Deus abençoe, gente. Vamos ler Mateus 19, tá? Vou começar a leitura e aí no decorrer da leitura vocês vão entendendo aqui o que o Espírito Santo de Deus vai falando. Fala assim, ó. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Então, dizer isso o quê? Só para a gente entender o que Jesus estava fazendo, o que ele estava dizendo na Galiléia. É interessante que no Mateus, no capítulo 18 de Mateus, do 21 ao 35, se vocês voltarem um pouquinho atrás, né? Um pouquinho acima, vocês vão entender que Jesus ele estava ensinando, né? De que forma nós devemos perdoar. Pedro fez uma pergunta para Jesus, lá no 21, né? Chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Olha só a pergunta de Pedro. Jesus falou: não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Olha, interessante, né? A pessoa fala: só, tá bom, 77, vou contar. Vou anotar aqui, 70 vezes 7. Ou melhor, 77 vezes, né? Aí ele fala aqui, daí ele vai, engraçado que depois da parábola, aí você vai entender que não é 70 vezes 7, né? É muito mais além. Melhor, não é 77 vezes, é muito mais além. Tá, mas só que a gente eu não me propus a ler, não me propus ler isso. É só para vocês entenderem o início de Mateus 19. Porque já começa assim, né? Depois de dizer isso o quê? Aí vocês vão lá e leem do 21 ao 35 de Mateus 18, vocês vão entender lá na Galiléia o que ele pregava, tá? Aí tá. E foi para a região da Judéia que fica ao lado leste do Rio Jordão. Aí fala: uma grande multidão o seguiu e ali ele curou os doentes, né? Então, muita gente da Galiléia, né? Até a região da Judéia, né? Continuava seguindo Jesus. E ali muitas das pessoas que o seguiam, né? Mesmo terminando a pregação dele, as pessoas continuavam seguindo e lá iam sendo curados. Eu acho interessante que sempre antes de uma cura há uma pregação, né? Para fazer com que essa pessoa cresça na fé, cresça no evangelho, né? A fé vem por ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Então é sempre legal a gente prestar atenção nisso. Sempre a gente vê uma cura aqui na Bíblia, mas a gente vê que Jesus não saía curando. Ele simplesmente pregava, ele gostava de ministrar a palavra antes, para que aquela pessoa entendesse, né? E aumentasse a fé dela. Mas não vem ao caso, tá? Não é isso que eu tô pregando. Mas vamos continuar no 2 aqui. Fala: uma grande multidão o seguiu e ali ele curou os doentes. Tá bom. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram. Tá? Então, aqui no versículo 2, no versículo 2 aqui da King James atualizada, fala assim: grandes multidões o seguiam e a todos curavam ali. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, que é a mesma coisa, né? Questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Então, na verdade, é dessa forma mesmo que eu coloquei aqui. Eles queriam fazer uma pegadinha, vou botar de uma forma mais chula, uma pegadinha, para vocês entenderem, né? Provar Jesus, se ele entendia de Bíblia, se ele saberia responder de imediato o que os fariseus estariam perguntando. Que são pessoas que conhecem a lei de Moisés, entendem, então eles poderiam falar de igual para igual com Jesus. Aí chega os fariseus e pergunta, querendo conseguir, né, essa prova contra ele. Tipo assim, ele não vai saber responder, porque eu vou botar ele numa saia justa. Essa seria a situação aqui. Será que pela nossa lei, um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Então aqui é da forma mais simplificada, né, como eu falei. Aí Jesus respondeu. Então é uma situação difícil. Por quê? A gente vai chegar lá. Por que essa pergunta não é tão fácil de responder?
Aí ele fala aqui, Jesus fala assim para os fariseus: por acaso vocês não leram o trecho da escritura que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher. Então ele faz os fariseus lembrarem, olha só, como é que foi no princípio de tudo. Jesus fez o quê? Homem e mulher. Até é legal a gente frisar isso, que não foi mulher e mulher, não foi homem e homem, né? No caso, Deus não fez, ele fez homem e mulher. Ele simplesmente, ele tá deixando bem claro que não é homem com homem nem mulher com mulher, né? Que ele teria, que Jesus, desde a criação de todas as coisas, foi a assinatura dele tá embaixo do matrimônio, né? Que nós hoje desfazemos, né? As pessoas estão trocando, né? O casal agora pode ser homem e homem, homem com homem, mulher com mulher, né? A instituição familiar agora não tem mais tanta importância. Você não pode gerar um filho, você vai lá, adota um e tá tudo resolvido. Mas é legal a gente voltar nesse versículo, que no começo o Criador, né? Os fez homem e mulher, que ele tá batendo martelo. Olha, eu não fiz homem para casar com homem, eu não fiz mulher para casar com mulher, tá? Mas não tem nada a ver com a pregação, mas vamos continuar. E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Até aí tá tudo certo. Ele respondeu ao fariseu direitinho, que, né, não, o certo era continuar, porque Deus fez homem e mulher para se casar, para cada um sair da casa dos pais e se tornar uma só carne, uma só pessoa. E aí ele continua: assim já não são duas pessoas, mas uma só, portanto que ninguém separe o que Deus uniu. Então até o versículo 6, a resposta de Jesus foi o quê? Como é que nós entendemos? Puxa, casamento é sério mesmo, a instituição familiar é uma coisa séria. Jesus está colocando aqui para os fariseus que desde a criação do mundo, isso é consagrado pelo Criador. Então, a instituição familiar, né? Então, que ninguém separe o que Deus uniu, ele deixou isso bem claro. Então, essa ainda não seria a resposta final. Ele continua. Aí, quem está perguntando agora aqui, no versículo 7, são os fariseus, né? Nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio? Aí é interessante que ele faz uma pergunta que não está errada. Moisés liberou essa carta de divórcio, né? E como é que Deus responderia isso se Moisés, ele deu essa permissão? Aí fala no versículo 8. Então, né, no caso, Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Então, vamos entender. A pergunta que todo mundo faz aqui. Muitas pessoas me perguntam isso, e eu sei que essas perguntas são questionadas também dentro de gabinete de pastor. Ah, minha esposa me traiu, ou meu marido me traiu. Aí o pastor, né, que não for a fundo nisso aqui, tá? Ele já vai falando: olha, Deus permite, se você quiser, você pode abandonar seu marido, ele te traiu, né? Porque aí a pessoa já vai logo e acaba com a instituição familiar, destrói uma família de 30 anos, de 20 anos, porque não sabe perdoar. Então, a primeira coisa que Deus está deixando bem claro aqui, que ele permite a separação entre o casal. Sim, é permitido, mas você vai ser cobrado por isso, por não saber perdoar. Então, Deus não quer em nenhum momento desfazer uma família, destruir uma família, porque o diabo é que veio para matar, roubar e destruir, né? Então, se o diabo é que está destruindo, Jesus tem o poder para construir, para refazer a sua família. Então, em nenhum momento eu não entendo que esse conselho, mesmo sendo bíblico, que você pode abandonar o seu marido ou a sua esposa por causa de uma traição, que Jesus se agrada. Jesus primeiro quer que você veja se tem condições, sabe, de buscar pela sua família.
Se você tiver o coração duro, você não vai conseguir interceder pelo seu marido ou pela sua esposa. Então Deus quer que você, ele quer ver o que você faria pela sua família, qual é o amor que você tem pelo seu marido ou pela sua esposa, né? Ao ponto de perdoar e buscar interceder pela vida dele. Então, na verdade, esse seria o conselho de Jesus. Se a pessoa vier perguntar para mim, meu marido me traiu ou a minha esposa me traiu, eu posso abandonar? É bíblico? Eu vou falar, olha, é bíblico. Você pode sim, mas Deus vai te cobrar isso, porque você não sabe perdoar. Então, há casos e casos, né? Tem situações que a pessoa não tem condições de ficar num casamento sendo espancada ou algum outro motivo muito mais sério. Então tem que saber. Porque aqui, por isso que eu falei, voltando atrás aqui, no Mateus 18, do versículo 22, que Jesus fala, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Então, são 77 vezes que temos que perdoar? Claro que não. Se você continuar lendo, você vai ver que não tem... Deus não fez uma contagem para isso. Vai depender do seu coração, do seu amor, entendeu? Esse perdão vai ser liberado dependendo do amor que você sente por essa pessoa. Se vale a pena você investir, é claro, para Jesus sempre vale a pena. É uma vida que você vai interceder. Porque tá bem claro lá em Efésios 6,12 que a sua briga não é contra a carne nem contra o sangue, são contra os principados e a potestade, que quer dizer que você tem que orar, interceder para que aqueles demônios de pombagira que está ali no seu casamento, destruindo a sua casa, a sua família, caiam por terra. Né? Repreender, fazer jejum, buscar pela sua família. Isso é o que Deus espera de você. Não que você simplesmente faça igual os fariseus aqui, né? Então, nesse caso, por que Moisés permitiu o homem mandar sua esposa embora? Se der a ela um documento. Antigamente era assim, né? A mulher envelheceu, né? Acabou. Ela já não serve mais. Antigamente, o homem simplesmente dava uma carta de divórcio e acabou. Trocava de 40 por 2 de 20. Mas hoje, nem naquela época, Deus permitiria isso, tá? É isso que eu tô deixando bem claro. Não era a vontade de Deus que fosse desse jeito. Mas por causa da dureza do coração do homem, o homem tanto faz mulher, né? Não tô falando de sexo, tô falando homem, ser humano, pessoa. Então, por causa da dureza do coração, Deus permitiu que Moisés fizesse essa lei entre o povo. Mas até o dia de hoje, Deus não se agrada que você se divorcie. Deus não se agrada do divórcio. O que você puder fazer, né? Que Deus, ele te entrega de volta. É seu marido, é sua esposa. Se você entrar com seriedade na presença de Deus e crer, é claro que Deus vai a favor da sua família. Ele não vai deixar o diabo entrar na tua casa e tirar a sua esposa ou seu marido. Agora, se você tem um coração duro, não sabe perdoar, então, o que vai fazer, né? Então, ele deu essa permissão, mas não é da vontade de Deus. Eu quero deixar bem claro isso. Então, ele continuando aqui. Porque, no versículo 9, né? Porque eu afirmo a vocês o seguinte, o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Então, vou voltar agora para uma outra situação. O homem que adultera, que larga sua mulher porque encontrou uma mais nova, mais bonita, o que acontece? Ele vai ser sempre adúltero, mesmo ele casando no papel com outra esposa. Nunca ele vai deixar de ser adúltero diante de Deus. Ué, mas ele largou a mulher dele porque ele gostou de outra, ele se apaixonou por outra e ele se casou, Deus disse que ele abençoa o casamento? Não. Esse casamento Deus não abençoa. Porque ele largou uma esposa sem ela ter adulterado contra ele. Até aí Deus aceita. Deus permite que você abandone a sua mulher por ela ter te traído ou o seu marido. Mas não é a vontade dele. Ele quer que você a ame ou o ame e busque e interceda para sua família. Isso seria o bonito. Isso é que Deus iria se agradar. Mas tem um coração duro, não consegue perdoar. Amém. Deus entende. Ponto final. Você não vai ser adúltera nem adúltero se casar com outra ou com outra. Mas neste caso aqui, simplesmente enjoou da mulher. A mulher não adulterou, deixa bem claro, tá? Ela não te traiu. Ou o homem não te traiu. E você vai lá e encontra outra pessoa e
se casa no papel, divorcia do seu marido, olha só, e casa-se com outra mulher, você está em pecado, em perigo de ir para o inferno. Está em pecado de ir para o fogo do inferno. Porque Deus não quer, ele deixa bem claro aqui, olha. Portanto, vou de novo, hein? Eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Olha só, eu vou ler agora na King James atualizada aqui, quer ver? Versículo 9, né? Vou ler para vocês entenderem nessas duas linguagens, ó. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Aí tá lá. Então tá aqui, ó. Hebreus 13, versículo 4, vou ler para vocês. Fala assim, ó. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal. Porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Aí você entende do jeito que a pessoa quer entender, porque a pessoa quer entender da forma que agrada, né? A palavra de Deus não é assim, tá? Por isso que eu tô fazendo questão de falar sobre isso aqui. Aí você vai entender assim, mas eu casei a segunda vez porque eu deixei de gostar do meu marido, não era mais apaixonado, não amava mais ele, larguei e encontrei outro marido, outra esposa. E me casei bonitinho, divorciei do primeiro marido, me casei com o segundo, nunca adulterei, nunca traí o meu segundo marido. Aí você entende que aquela primeira traição foi perdoada porque você pediu perdão a Deus. Não, você não foi perdoada. Você não foi perdoada. Não foi. Porque, deixa bem claro, vou voltar, Deus falando, vou falar 500 mil vezes se for necessário, tá? Porque a minha forma de pregar, eu já falei, é bem arrozinho com feijão, do jeito que eu tô conversando com uma pessoa, eu tô pregando. Eu não tenho esse negócio de ficar pensando que eu vou falar, não. Então eu vou repetir pra você entender, olha só. Aí ele vem aqui, né? Versículo 9. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério. Se você largou a sua esposa, ela não adulterou contra você e casou-se com outra, mesmo divorciando do primeiro marido, da primeira mulher. Casou-se com outra esposa. Nunca traiu a sua segunda esposa. Você vai ser julgada como adúltero. Você vai ser julgado, você vai ser julgada. Porque aquela pessoa nunca te traiu. Então você adulterou quando você se casou a segunda vez. Entendeu? Espero que vocês tenham entendido, tá? Aí ele fala aqui, né? A não ser em caso de adultério. Então, se a não ser em caso de adultério, já é uma coisa que Jesus não se agrada. É isso que eu deixei bem claro ali. Moisés deu essa lei contra, né, a vontade de Deus. Deus não gostaria que fosse assim. Mas por causa da dureza do coração dos homens, Deus permitiu que ele desse essa lei. Mas Deus vai avaliar que situação você está largando a sua esposa ou o seu marido. Adulterou? Quantas vezes essa pessoa adulterou contra você? Uma vez só, sabe? Ele adulterou e eu não suportei e larguei. Então, Deus vai avaliar que situação. Poxa, mas você não conseguiu perdoar? Será que você amava mesmo essa pessoa? Será que você entende que tem um espírito de pombagira atuando na vida daquela pessoa? Será que você teve misericórdia daquela pessoa? Poxa, você não quis nem dar uma chance? Então, são situações adversas para você abandonar o seu cônjuge. Não é assim, o pastor falou que se adulterou, você pode mandar embora. Não é bem assim. Deus não se agrada. Poder pode. Mas agora, você abandonar o seu cônjuge e se casar com outra pessoa, tá? Sem ela ter adulterado, você é adúltero. E você vai ser julgado e julgada como adúltero. Então, vamos lá. Em Marcos 7, 21, eu também quero ler para vocês isso aqui. Quer ver? Fala assim, ó. 21, peraí. Ó, porque
é dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, o crime de morte, os adúlteros, a avareza, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Então, é o teu coração. Você não limpou o seu coração. Então, tudo isso faz com que uma pessoa fique impura. Vamos lá no 1 Coríntios 6,10, tá? Deixa eu ver aqui, 6,10, onde que tá o 10 aqui? Peraí. Eita. Tá, 10, ó. Os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Vou ler de novo. É o 9, desculpa, eu sou o 10. É o 9 e 10, tá? Vou ler de novo. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus, tá? Tá falando das pessoas que não vão entrar no céu, não vão ter parte no reino de Deus. Não se engane, fala aqui, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Precisa falar mais alguma coisa? Não. Tá deixando bem claro, adúlteros não herdarão o reino de Deus, não entrarão no céu. Olha só. Então, entendeu o que é adúltero agora? Tá bem claro, né? Não é só isso que vocês escutam aí, não. Adultério a partir da hora que você abandona seu cônjuge, simplesmente porque você enjoa dele, porque você não gosta mais da voz dele, porque agora ele tá com mau hálito, porque ele engordou, né? Porque agora ele tá sem dinheiro. Gente, Deus não se agrada disso. Você é considerado adúltero a partir da hora que você abandona seu cônjuge por qualquer coisa, a não ser por causa de adultério. E mesmo sendo adultério, Deus também não se agrada, porque ele gostaria que você perdoasse. Você tem que ver em que situação essa pessoa adulterou, se você também contribuiu para que essa pessoa desistisse de você, né? Porque até você se abster de sexo, né, e não querer ter relações sexuais com seu cônjuge, você incentiva essa pessoa a estar na mão de Satanás, para que ele a use, para que essa pessoa adultere contra você. Até isso. Então você tem que saber em que situação. A pessoa só vê o erro da outra, mas ela não vê o seu próprio erro. O que você está contribuindo para que essa pessoa adultere contra você? É claro, tá errada, né? Essa pessoa, o errado, mas não importa, Deus quer que você perdoe. Porque você também, de repente, tem uma parcela de culpa para que essa pessoa venha te trair, venha adulterar contra você. Eu vou em 1 Coríntios, capítulo... Nossa, vou até sair de onde eu tava. Peraí, gente. 1 Coríntios 7. Tá, 7. Eu vou ler um pedacinho para vocês aqui. Que eu tô falando de relação sexual, né? De vida conjugal. Olha o que fala aqui. Eu vou ler mais um pouquinho pra cá, peraí. Vou começar a ler aqui, ó. Ai, meu Deus, peraí. Vou ler o 4, tá? Versículo 4. Ó, a esposa não manda no seu próprio corpo. Não, vou ler o 3, que é melhor pra vocês entenderem, ó. O homem deve cumprir o seu dever como marido. E a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. O que seria isso? Nesse caso aqui, ter relação sexual com seu cônjuge. Cumprir, tá? Aí ele fala aqui, ó. Cumprir o seu dever de marido, cumprir o seu dever de esposa. Aí fala, a esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Olha só, hein, que coisa séria. Você não é dono do seu corpo. Você tem que satisfazer a sua mulher e a mulher tem que satisfazer o seu desejo carnal. Fala aqui, ó. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa, tá? Que os dois não se neguem um ao outro.
a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Por quê? Você pode entrar num acordo, é claro, com a sua esposa. Se você entrar num acordo, tudo bem. Vai ser respeitado o acordo. Principalmente quando você vai fazer um jejum, né? Vai se santificar, entrar na presença de Deus por um tempo. Então você entra num acordo. Você tem que pedir permissão à sua esposa, se você pode, né? Fazer aquele propósito de ficar um tempo sem ter relações sexuais durante a sua purificação, a sua santificação, enquanto você estiver buscando o Senhor em jejum. Então, mas tem que ter um acordo, porque ela tem que ser... você tem que cumprir o seu papel de marido e ela tem que cumprir o papel de esposa. Então, tanto que eu continuo aqui, olha só, vou continuar. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não cair em tentação de Satanás, por não poderem se dominar. Então, você tem que olhar para você primeiro. Aonde você está falhando no seu casamento? Você está todo dia, toda noite falando que está com dor de cabeça? Né? Que tá cansada, ou que tá cansado, ou que trabalhou muito, né? E isso que eu tô falando. Aí você cria uma situação para que a sua esposa adultere contra você. E você cria uma situação que seu marido adultere contra você. Aí ele adultera, aí você, tá bom, resolvi. Agora, eu fui no gabinete do pastor, ele falou que se ele adulterar contra mim, eu posso me separar. Você acha que Deus não tá vendo? Como é que você agiu quando você estava casado com essa pessoa? De que forma você estava se relacionando? Né? Você cumpriu o seu dever de esposa e seu dever de marido? Né? Porque Deus fala que o corpo da mulher, né, é do homem e o corpo do homem é da mulher. Que você não se separe, não deixe de ter relações sexuais, a não ser por algum tempo, a fim de dedicar à oração, à busca, né? A oração que eu falo aqui é uma consagração, tá? Uma santificação, uma purificação. Aí, no caso, uma santificação, é claro, você tem que deixar de ter relações sexuais. É como um jejum, aí você pode sim. Mas é se ela concordar, tá? Mas depois deve voltar, tanto que fala aqui, a ter relações, a fim de que não caia em tentação de Satanás por não poderem se dominar. Então, é muito simples. Eu espero estar fazendo vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Porque, eu li para vocês agora 1 Coríntios 7, do versículo 4, tá? Em diante. Aí você lê aí e vai tirar suas conclusões. Porque eu não estou aqui para ensinar a Bíblia para ninguém. Tá bom? É o Espírito Santo de Deus que me usa pela misericórdia. Mas, você vai me desculpar. Se você não entendeu o que eu tô falando, você não quer entender. Você quer simplificar, você quer criar uma Bíblia para você. Porque não tá difícil de entender isso aqui. Tá bom, então vamos voltar lá em Mateus 19. Vamos voltar agora. Mateus 19, vamos finalizar aqui. Tá? Nós lemos o 9, 20 vezes ou mais, eu li um monte de vezes, para vocês entenderem. Agora vamos pro 10, versículo 10 de Mateus 19, ó. Aí os discípulos chegam perto de Jesus e diz o quê? Se é esta situação entre o homem e sua esposa, então é melhor não casar. Olha só, eles concluíram isso, né? Que de certa forma eles não estão errados mesmo, não. Que é perturbação em cima de perturbação, tá? Então casamento é coisa séria. Pensa bem se você tá pronto para se casar. Se é isso que você quer. Porque a hora que você entrar nessa, meu filho, não é fácil sair, não. E se sair de qualquer jeito, você vai ser julgado por uma decisão errada que você tomou. E achando que tá na presença de Deus. Tá? Que tá na presença de Deus e não. E vai ser tido como adúltero. Ou adúltera. Porque simplesmente casou. Abandonou o marido porque enjoou. E não é bem assim. Mas eu divorciei, me casei no papel com outro. Não, meu filho, não é assim. Tá? Então não vou nem voltar nesse assunto, porque esse assunto faz eu espumar minha boca. Então vamos lá. 10. Né? Então os discípulos tiraram essa conclusão, que não foi de certa forma errada, né? Que era melhor nem se casar. Aí ele fala aqui, olha. Aí vem aqui, se é essa situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar, tá? Jesus respondeu no versículo 11. Este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Então olha que engraçado, Jesus fala para os discípulos agora que esse ensinamento, tipo assim, você não quer casar? Não são para todos, não. Não é todos que conseguem dominar a carne, não, tá? São para alguns.
Aí fala, pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Jesus falando com os discípulos, tá? Uns porque nasceram assim. Aí vamos entender. A pessoa que tem desejo homossexual, aí lê isso aqui, porque eles colocam que nasceram assim, né? Do ventre da mãe deles, eles já nasceram com desejo homossexual. E vocês sabem que não é assim, né? Não vou entrar nessa questão. E fala aqui. Uns nasceram assim. Então eles pegam isso aqui e colocam do jeito que eles querem entender. Então fala, uns porque nasceram assim. Outros porque foram castrados. Tá? Então, algumas pessoas nasceram com alguma lesão no órgão, né, na genitália, nasceu com algum problema, não teria condições, né, de satisfazer uma mulher, então eles não eram aptos para o casamento, principalmente naquela época, né? Então, de repente, era tido como uma pessoa com algum problema físico, assim, que não poderia se casar, né? Então, vamos entender dessa forma. Nasceram assim, com algum problema na genitália. Aí fala, outros porque foram castrados. Olha só. Aí a pessoa fala, viu? Ó, pode se castrar. Se você enjoar de ser homem, você pode virar mulher, porque a Bíblia tá falando aqui, ó, que outros foram castrados. Gente, eram os eunucos, eram pessoas que trabalhavam dentro dos palácios, cuidando lá no harém, das mulheres do rei, e eles não poderiam ter um órgão sexual, porque o rei, ele queria que as pessoas fossem castradas para trabalhar dentro do palácio, para trabalhar no harém, para cuidar das suas esposas, com medo de ser traído, com medo deles terem relações sexuais com as suas mulheres. Então, nesse caso aqui, é uma outra questão, tá? Ninguém se castrou porque queria se tornar uma mulher, não. Eles eram castrados, eles eram obrigados a serem castrados para não criarem problema dentro do reino, tá? Então, era outra aberração da época. Aí fala, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Então, há decisões que Deus fala com aquela pessoa, tá? Eu conheço pessoas assim, conheci uma mulher até muito bonita, muito nova, que Deus falou com ela, Deus falou no coração dela, que não queria, ela sentiu Deus falando, que não era para ela se casar, que era para ela viver em prol do reino. Então eu creio, tá? Deus fala com a pessoa, nem todo mundo precisa se casar, ou tem que se casar, ou tem que ter filhos, né? Então, cada um, Deus fala de uma forma diferente e a gente tem que respeitar. Tanto que tem padres que não se casam, porque eles entendem isso aqui dessa forma. Mas a gente respeita, porque é verdade, Deus pode sim falar com aquela pessoa em específica, com uma pessoa em específica, para que ela não se case, né? Então a gente tem que respeitar. Isso existe. Fala, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder que aceite este ensinamento, tá? Então, esse finalzinho aqui parece contraditório, mas não é. E vamos ler esse pedacinho em Êxodo aqui, que fala, capítulo 20, 14, 17, que fala assim, ó, não adulterarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Então, você vê lá em Êxodo, né? Êxodo já estava Deus prevenindo as pessoas para não cobiçar nem a mulher, nem o servo, nada que seja do seu próximo. Romanos 7,2 fala assim, ó, porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele viver, mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. Aí ela pode se casar com outro, tá? Agora, mais um assunto interessante que eu vou só ressaltar aqui, que fala em 2 Coríntios 6,14, que fala assim, ó, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Aí é a pergunta que não quer calar, né? As pessoas querem arrumar um namorado ou uma namorada que não é cristão, que não tem temor a Deus. Aí me pergunta, missionário, eu vou interceder, eu vou orar, e Deus vai converter, e Deus vai transformar. Deus está deixando bem claro aqui que você não case, que você não
tenha julgo desigual com aquela pessoa, não que não há não ter sociedade, né? É tanto que ele fala aqui, olha, não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade, né? Que associação você vai fazer? A justiça com a injustiça, entendeu? Então não é para você buscar um homem que não seja cristão e depois interceder pela vida dele. Isso não é bíblico. Não é isso que Deus está falando. Essa pessoa tem que se converter antes. Ela tem que querer buscar Deus. Ela tem que ser transformada pelo Espírito Santo. Não é você casar e depois eu vou buscar, eu vou interceder. Não, não é isso não. Deus está falando que você vai ter dor de cabeça. Aí fala aqui, o que a comunhão tem... perdão. Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Então não tem nada a ver. Olha, Efésios 5 também, eu anotei aqui, quer ver? Ó, 5, 25 a 27. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, é isso aqui, tá falando, né? A marido, quando fala marido, gente, a gente tá falando também das esposas, claro. Amar as suas mulheres, né? Tanto que 1 Pedro também fala, 1 Pedro 3, 7, fala assim, ó, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-as com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha só, a sua oração não sobe. Se você não for uma pessoa sábia para falar, para conversar, tanto que ele está falando aqui, que sejam sábios no convívio, tem que ter sabedoria com suas mulheres, não trate para tratá-la com honra, como parte mais frágil, então tem que ser sábio para falar, tá? Então, gente, espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui. Hoje eu tô com um pouquinho de pigarro, tá brabo, que eu quero tossir, não posso, então tô doido para terminar a pregação. Mas eu quero que isso entre na cabeça de vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Mas eu acho que não vai ter dúvida não, viu? A não ser que vocês não queiram aceitar o que a Bíblia tá falando. Tá? Então é no coração do homem que Deus fala, na mente do homem. Não vem que esse negócio, o meu pastor me falou, não sei quem me falou. Gente, não é isso que a Bíblia tá falando. Muitas vezes o pastor, numa situação, é muito mais fácil, a pessoa quer largar, então não, tá falando que se adulterar, mas ele não coloca do outro lado. Você vai largar por quê? Ai, meu marido é muito grosso. Ai, minha esposa é muito grossa. Gente, ora, busca, intercede, porque tem demônios atuando ali. Não é tudo que você quer na oração, não é na força dos seus braços, não é do jeito que você quer, tá? É orando. Se for da vontade de Deus, Deus vai mudar a ideia daquela pessoa, vai transformar a forma dela pensar ou dele pensar. Não é do jeito que você quer, tá? E fica com Deus até a semana que vem, se Deus quiser. Aí depois... falar mais um pouquinho.